Está valendo. Agora sim, vamos gravar aqui. Esperamos que não caia energia novamente, tá certo? Bom dia a todos, né? Então é o seguinte, primeira coisa, explicar o boné aí, porque a galera sabe que tá fazendo um frio terrível e careca não pode ficar desprotegido. Aí é o seguinte, e fica muito mais bonito. Aí é o seguinte, falando aí sobre as sete irmãs, estamos falando aí do nosso livro aí, certo? Alguém está rindo aí, eu estou escutando, é sacanagem comigo. Aí eu que dou nota. Aí é o seguinte, cara, antes das férias, é o último dia, que beleza, né? Nós vamos poder viajar para a sala, viajar para a varanda, né? Vai ser uma coisa incrível, né? Ficar tremendo de frio no sofá, assim, certo? Só trocando os canais e depois chega à conclusão que não olhou nenhum, tá? Não sei como é que é isso. Bom, aí é o seguinte, quando fala em sete irmãs, aí estamos falando, recapitulando, nós estamos falando em fontes de energia, depois nós falamos sobre fontes de energia primária e secundária, depois nós falamos em fontes de energia, que são aquelas fontes realmente que são fontes renováveis, não renováveis, e agora nós estamos falando aqui, certo, especificamente sobre o petróleo. Última aula falamos alguma coisa de petróleo, mas tem um destaque aqui, essas sete irmãs aqui, certo? Então, nós temos sete grandes empresas, né, que produzem petróleo e que distribuem, né, os seus subprodutos aí pelo mundo. Né? Então, essas sete grandes aqui. Agora tem mais. Quando a gente fala em sete irmãs, nós estamos falando aí, né, de uma questão bastante histórica aí, né, do desenvolvimento do refino do petróleo e da distribuição de petróleo durante o século XX. Nós estamos no século XXI. Então, essas primeiras empresas, e principalmente as primeiras, né, que pegaram, né, o início do negócio, elas se deram bem e enriqueceram bastante. Né? Então, nós tínhamos essas empresas aqui. Né? Igual eu falei, hoje nós temos outras distribuidoras. Então, quando fala em sete irmãs, nós temos seis aqui, mais essa russa aqui, tá certo? Então, Exxon, Texac, Mobil, Amoco, essa aqui, né, mais fora do Brasil, que a gente não conhece tanto, e a Chevron. Né? Depois essa aqui, a Royal Dutch, né, que é a Shell, e essa britânica aqui, a British Petroleum. Só para lembrar aí, ó, pessoal, essa British Petroleum é aquela que deixou não, foi um acidente, mas que deixou vazar aquele mundo de petróleo lá no Golfo do México, onde nós tivemos o maior desastre do mundo, com volume maior de petróleo sendo liberado aqui nos perfis, tá certo? Então, petróleo saía no fundo do Golfo do México, um pouco ficava lá no fundo do mar mesmo ali, assim, mas ficava matando realmente os animais de lá, né? A flora e fauna que estivesse lá naquela profundidade lá, certo? Algas, né? Matou muito também, né? Algas, animais, tudo. Agora é o seguinte, esse material também, um pouco desse petróleo aí boiou, né? E aí acabou matando pássaros, alguns animais ali de superfície e tal, né? Espantou lá as baleias por uns tempos, entendeu? Então, é essa British Petroleum, certo? As maiores multas da história, né, da produção de petróleo e as maiores deixa para lá da história da produção de petróleo também, certo? Então, nos anos 1950, em virtude de acordos que faziam para a divisão do mercado mundial e das estratégias conjuntas entre eles, essas empresas aqui, elas resolveram, então, se unir, né, e se unir assim, entrar em acordo entre elas sobre a questão de total de produção, né, tentar chegar num acordo aí nessa questão aí de quanto que custaria, tá? Então, na verdade, elas, quando fala sete irmãs, elas não eram aquelas irmãs que ficavam disputando fortemente entre elas, não existia ali um certo acordo entre elas, tá certo? Agora aqui, em 1960, né, nós temos uma união que é um pouco mais forte, mais poderosa aqui, que tem até nome, né, é oficial, que chama de OPEP, Organização dos Países Exportadores, né, Produtores Exportadores de Petróleo. Então, olha aqui, até 1960, as sete irmãs reinavam absolutas no mundo do petróleo, determinando o aumento e a redução com um acordo entre elas, tá certo? Os principais países exportadores que poucos beneficiavam com a exploração do produto resolveram mudar esse quadro. Naquele mesmo ano, por meio do Acordo de Bagdá, foi criada a OPEP, Organização dos Países
produtores, exportadores de petróleo. Agora, presta atenção numa coisa. Está falando aí, né, de 1960, começa essa organização aí. Agora, presta atenção. Ela não era, essa OPEP, ela é uma organização entre os países produtores de petróleo. Só que deve deixar claro que não era ainda alguma coisa que era assim, que era tão efetivo, né, que era tão importante ali naquele momento ali, assim, certo? Quer dizer, não fez grandes mudanças, até nós termos, né, algumas mudanças mais graves feitas lá pela OPEP, que foram aquelas chamadas crises do petróleo, né, de 73, por exemplo, né? Então a OPEP aí ela vai comandar isso aí, certo? Então, aqui primeiro momento aqui falando dos países produtores de petróleo, a Arábia Saudita, né, que é o maior depósito de petróleo do mundo, reconhecido até hoje, o Irã, né, totalmente muçulmano, vizinho ali, né, Oriente Médio, que é um depósito de petróleo também gigantesco, né, até hoje, né, declarado inimigo dos Estados Unidos, lá assim, certo? É como se fosse a pedra no sapato dos americanos. Venezuela, nosso vizinho aqui, ó, né, não é Oriente Médio, nosso vizinho aqui do Brasil, aqui, certo? Grande produtor também e grande depósito de petróleo também, né? Então, Emirados Árabes Unidos, né, que tem lá aquela série de emirados, ou seja, os emires, né, algumas cidades, meio cidades-estados, né, que era governado por um emir ou por um sheik, ou o que a gente chama agora, no caso de Dubai, chama o príncipe, né, e tal. Então, nós temos Emirados Árabes Unidos também, que são grandes produtores, Catar, Gabão, Equador, saiu da organização em 92. Bom, depois retornou, tá? Mas o Equador não é tão falado assim, não, certo? Depois a OPEP foi se fortalecendo politicamente no decorrer dos anos 60, estabeleceu como objetivos, entre outros, fazer uma política de preços comuns, estabelecer cotas de produção. Cotas de produção. Se liga aí que o petróleo ele é finito. Então, vamos fazer o seguinte, nós dominamos a produção de petróleo, então nós podemos fazer o quê? Nós podemos controlar o quanto que está sendo produzido. Se todos nós, querendo vender mais petróleo, produzimos exageradamente, duas coisas acontecerão. Nós vamos baixar o preço do petróleo mundial, porque tem gente mais produzindo, né? E também nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma superprodução e nós vamos acabar com os nossos estoques, né? Porque é finito, um dia que acabar não tem mais e pronto. Então, o pessoal começou a fazer cotas de produção. Nós vamos produzir tanto de petróleo e é isso que o mundo vai ter disponível, né? Então, nós podemos aumentar o preço e produzir menos, né? Porque o mundo é o nosso refém, né? O mundo precisa do petróleo que nós produzimos. Então, a OPEP, nesse momento, começa a se sentir muito poderosa. Quer dizer, quem estava no comando lá pensava, nós comandamos a produção de petróleo no mundo. E estamos falando aí da década já de 70, o mundo precisando muito de petróleo, indústrias se desenvolvendo no mundo inteiro. Aquela questão da necessidade principal aí, que era a produção de gasolina, isso vai mudando também com a produção de nafta, com a produção de plástico, com a produção de outros subprodutos importantes que a sociedade passa a precisar dele, entendeu? Nós temos aí subprodutos do petróleo usado em fertilizantes, em venenos poderosos, nós até chupamos um pouco de petróleo, que é o nosso chiclete, né? Então, nós temos alguns produtos muito importantes, são subprodutos de petróleo usados em diversos setores industriais aí do mundo hoje, entendeu? Então, cada vez mais a OPEP se tornando poderosa. Agora, nós temos aqui o seguinte, né? Esses aumentos de preços barris ocorreram de forma excessiva por duas vezes, quando foram deflagradas as grandes crises do petróleo, 73 e 79. Presta atenção, aqui a gente para um pouco aí, né? Não é só simplesmente lei ficar decorando coisas, já falei isso 1000 vezes. Em 73 e 79, o que é que nós temos aí? Né? Por que nós temos essas datas aí? Parece que é um acontecimento, né, que a gente estuda em outro momento, né, e que não é nada a ver com petróleo, mas nós temos o quê? Já existia o Estado de Israel, criado lá no Oriente Médio, né? E aí o que acontece? O Estado de Israel era o quê? Um Estado judeu criado no meio de um grupo enorme de muçulmanos. Então, Estado de Israel, apoiado pelos Estados Unidos, forte mesmo, muito tecnológico,
começa a tomar aquelas áreas e o Estado de Israel começa a crescer e tomar a área do povo muçulmano. Tomar as áreas ali, aquela região ali onde existia, né, uma presença muçulmana já há muito tempo, desde lá do final do Império Romano, né, ainda não era muçulmana, evidentemente, perdão aí, né, vamos ter cuidado, porque não existia religião muçulmana ainda, né, 622 depois de Cristo, mas é que ela foi iniciada. Mas antes disso, esse povo já morava aí, né, já tinha mudado para essa região aí, né, então já tinha tomado Jerusalém e tudo. Então nós temos o quê? Nós temos o povo muçulmano morando nessa área aí, desde que iniciou a religião muçulmana. E aí nós temos o quê? O povo de Israel, judeu, tomando essas áreas. Esses grupos muçulmanos, esses países muçulmanos aí do Oriente Médio, eram os grandes produtores de petróleo. Então, eles pensavam da seguinte maneira: nós não temos armas para ir contra o Estado de Israel, né, que é apoiado pelos Estados Unidos. Nós não podemos também atacar os Estados Unidos, não tem condição de fazer isso. Só que tem uma coisa: nós podemos deixar esse pessoal aí seco, sem petróleo. Nós dominamos a OPEP, né? A grande parte dos produtores de petróleo somos nós aqui, os muçulmanos. Então, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer uma retaliação contra eles. Eles atacam, tomam as áreas muçulmanas, 73 aqui, estou falando aqui, né, por causa da guerra do Yom Kippur. Então, eles tomam áreas muçulmanas, mas agora nós continuamos vendendo petróleo para eles. Como é que pode? É a nossa arma. Nós vamos deixar de vender petróleo para eles ou nós vamos ganhar um exagero de dinheiro. Vamos aumentar o preço do petróleo muito, né? Porque nós somos países que temos petróleo e somos pobres. Eles são ricos, mas precisam do petróleo. Então, se eles são dependentes, nós vamos aumentar o preço e eles vão ser obrigados a comprar de nós, né? Então, nós vamos fazer isso como uma retaliação. Você toma um pedaço, né, dos nossos irmãos muçulmanos aqui, região que seria a Palestina, esse tipo de coisa, então vai ficar sem petróleo, né? Ou então vai ter que pagar um exagero. Então, em 1973, o pessoal da OPEP vai aumentar os preços do petróleo, que custava por volta de $3, mais ou menos, na época lá. Estou falando do dólar da época, né? O valor era muito mais que nós temos o dólar hoje. Então, nós vamos passar o valor de $3, vamos passar o valor para $12, o barril de petróleo. E aí foi aquele rebuço, tipo assim, o mundo inteiro vai ficar à nossa mercê. Os americanos diziam o seguinte: por esse preço nós não compramos, né? E o Brasil aqui, totalmente dependente do petróleo da Arábia Saudita, por exemplo, né? O Brasil aqui ficou na pior também, porque vai retalhar contra os Estados Unidos, não vende para nós aqui, né? Então, nós temos um aumento bruto, mesmo rápido, forte do preço do petróleo, né? E aí depois os americanos diziam que não comprariam, né? Tipo, nesse preço não compram. Só que aí nós temos o quê? Nós temos o pessoal lá da OPEP, né, em reuniões entre eles, dizia o seguinte, né? Essa expressão até foi citada na época lá assim, né? O pessoal lá dizia o seguinte: vamos deixar os Estados Unidos suarem um pouco, tá certo? Tipo assim, eles dizem que não vão comprar, vamos ver o que acontece, né? Vamos deixar eles sem petróleo, vamos deixar eles ficarem lá nervosos, com o povo precisando de gasolina, vamos ver com o povo sem plástico, né, sem nafta, como é que vai ser. Então, com o passar do tempo, os americanos precisavam de tomar alguma providência aí, né? Então, os americanos diziam o seguinte: nós vamos nos adaptar a esse preço tão alto usando carros que têm motores menores, né? Então, os carros americanos usavam aqueles motores gigantes, gastando um exagero de gasolina, motor V8 e tal. Eles começaram, então, a tentar vender nos Estados Unidos carros mais econômicos e eles começaram a vender lá o Honda Civic. O Honda Civic, né, não é esse modelo que nós temos hoje, evidentemente, né? Era um carro bastante compacto, pequenininho assim. Os americanos, quando tentaram andar naquilo, pensavam o seguinte: não consigo andar com isso nem ao redor do quarteirão. É uma coisa muito estranha, pequeno demais e não tem potência e tal. Mas eles tiveram que se adaptar e tal, né? Com o passar do tempo, talvez a gasolina diminua de preço, tiveram que se adaptar lá. E no Brasil, em 73, 74, nós tivemos o quê? Um problema sério, porque o Brasil já usava motores menores, porque o povo é pobre, né? Não podia gastar muita gasolina, era caro. E o Brasil agora, com o preço do petróleo do jeito que estava, nós precisávamos do